Uma boa tarde a todos e a todas. Dando então início à sessão de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente eu submeto a apreciação da ata do nosso último trabalho, se tem alguma observação, alguma retificação a ser feita. Não havendo então manifestação, dou-a por aprovada. Esse aqui é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Anuncio então o julgamento do processo pautado sobre o número 2.1, de número 13.837, recurso eleitoral, prestação de contas, cargo vereador, 51ª Zona Eleitoral, recorrente Antônio Carlos de Jesus Fernandes, recorrido do Ministério Público Eleitoral, de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Carlos de Jesus Fernandes, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade PSOL, município de Cuiabá, eleições de 2016, contra a sentença do juiz da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha, com fundamento nos artigos 30 da Lei 9.504/97 e 68.3 da Resolução TSE 23.463/2015, baseando-se na ausência dos extratos bancários das contas abertas para arrecadação e movimentação de recursos financeiros. O candidato apresentou a prestação de contas parcial às folhas tais com a respectiva autuação. O parecer técnico preliminar verificou que não foram apresentados os respectivos extratos bancários das duas contas abertas em nome do candidato. O recorrente foi intimado para se manifestar por intermédio do edital de folhas 12, vindo aos autos apresentar as informações sobre extratos bancários e pedido de encerramento de contas. Segundo o parecer técnico conclusivo, constatou que não foram apresentados pelo prestador os extratos bancários definitivos, contemplando todo o período de campanha, em dissonância com o artigo 48.2, a linha A, da Resolução 23463 TSE, opinando ao final pela desaprovação das contas em análise. Em razões recursais, o recorrente alegou em síntese que a desaprovação de suas contas baseia-se na ausência dos respectivos extratos. Ela viola o princípio da instrumentalidade das formas e também o princípio da proporcionalidade, regra da proporcionalidade, alegando ainda que não realizou nenhuma movimentação financeira em sua conta, pugnando ao final pela reforma da decisão guerreada. Em contrarrazões, o Ministério Público, em primeira instância, opinou pelo desprovimento de recursos ao argumento de que a irregularidade apontada não havia sido sanada, violando o que dispõe a legislação, uma vez que tal documento é peça obrigatória, nos termos da resolução já citada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada. É o relatório, senhor presidente. Pois não, eu colho então o parecer da douta Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, a palavra retorna ao douto relator. Senhor presidente, inicialmente cumpre salientar que qualquer irregularidade que impeça a Justiça Eleitoral de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. No caso em análise, a prestação de contas do recorrente evidencia falha grave, consistente na ausência de extratos bancários definitivos, documentos essenciais para a averiguação da confiabilidade das contas prestadas, em consonância com a redação do artigo 48, inciso 2, a linha A, da resolução já citada, que é transcrita e os senhores bem conhecem, vou poupá-los da leitura. Desse modo, os extratos das contas bancárias, em sua forma definitiva, contemplando todo o período da campanha,
Esses extratos são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante ela. Em caso, o recorrente encaminhou os extratos que não abrangeram o período total de campanha, restando confirmado que não são documentos hábeis para que essa justiça especializada examine a confiabilidade e lisura da presente prestação de contas. Ademais, os documentos apresentados pelo recorrente às folhas 19 e 25, embora considerados legais porque firmados pelo gerente da respectiva instituição bancária, no sentido de confiáveis, não se configuram como idôneos, porque não indicam se houve ou não movimentação das contas, deles constando apenas o saldo existente nas referidas datas. Soma-se a essa constatação o fato que o recorrente prestador terá alegado em seu recurso não ter realizado nenhuma movimentação em sua conta eleitoral, o que vai de encontro com o que consta do relatório de folha 55/56, extraído do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet, que mostra movimentações da conta referida de titularidade do candidato prestador no período de 18 de agosto a 21 de outubro de 2016. Por fim, há que se considerar que a prestação de contas precisa obedecer aos preceitos legais, não podendo o prestador apresentar status bancários de sua campanha de forma parcial ou sem valor jurídico, visto que permitem a análise da regularidade dos recursos, ainda que inexistentes. Cito aqui um julgado da Corte. Desse modo, não tendo o recorrente encaminhado os extratos bancários definitivos que contemplassem todo o período de sua campanha, extratos esses essenciais para a averiguação da idoneidade dessa, a medida justa a ser tomada é a desaprovação de sua conta, porque a falta dos extratos constitui irregularidade grave e insanável. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso para manter a decisão de primeira instância, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Antônio Carlos de Jesus Fernandes referentes às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente? Pois não. Cor, então, voto do doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Acompanho o digno relator, senhor presidente. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. De acordo. De acordo. Doutor Jackson. De acordo. Doutor Ricardo Gomes. De acordo. Doutora Vanessa. Com o relator. Anunciou o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Anuncio então o julgamento do processo físico 2.2, de número 873, doação de recursos, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente, Maria Manéia da Cruz. Recorrido do Ministério Público Eleitoral, de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu quero declarar aqui minha suspeição por motivo de foro íntimo. Anotado então a suspeição do Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral manejado por Maria Manéia da Cruz contra a sentença proferida pelo juiz da 52ª Zona, que a condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 2.667,45, correspondente a 5 vezes a quantia excedida por doação realizada pela recorrente infringente ao artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504. Bem como declarou a inelegibilidade da recorrente pelo prazo de 8 anos. Foram interpostos embargos de declaração alegando obscuridade e omissão da sentença, mas esses foram conhecidos e rejeitados. Alega a recorrente que a sentença condenatória é nula, pois a declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos teria extrapolado o pedido inicial, que não a teria incluído. Alega também que o juiz desconsiderou o documento que comprovou o aumento do limite da doação, pelo incremento de sua renda anual, em prejuízo da verdade real. Documentos esses que juntou em seus embargos de declaração.
Aduz também a recorrente que a condenação à inelegibilidade é inapropriada, porque a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 6490, não seria sanção ao doador que excede o limite da doação, mas efeito secundário da condenação que seria aferido quando de um possível registro de candidatura. Alega também a recorrente lesão ao princípio da razoabilidade, pois que a declaração de inelegibilidade seria sanção demasiadamente grave em comparação com o valor excedido pela doação, vez que não teve o condão de quebrar a isonomia entre os candidatos, nem interferiu na normalidade ou legitimidade do pleito. Tampouco configura-se abuso de poder econômico. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral rebate a tese do julgamento ultra petita, afirmando ter havido plena congruência entre o pedido inicial e a sentença, porque o requerimento foi expresso quanto à anotação de inelegibilidade por excesso de doação. Quanto à declaração de inelegibilidade pelo juiz Acó, concorda que esta é efeito secundário da condenação por doação acima do limite, mas discorda do recurso quanto a esse respeito, pois considera que a anotação da inelegibilidade tem caráter informativo. A respeito da omissão na análise documental, contrapõe argumentos de que a recorrente juntou documentos após a sentença condenatória, motivo pelo qual teria havido preclusão, não tendo também declarado à Receita Federal para a correção do imposto de renda do ano calendário de 2015. Sobre os argumentos de razoabilidade e proporcionalidade trazidos pela recorrente, aduz que o TSE já assentou o entendimento no sentido da inaplicabilidade dos postulados à doação de pessoa física, citando julgados nesse sentido. O recurso é remetido ao TRE. Em segunda instância, a Procuradoria argumenta que o rendimento adicional alegado pela recorrente não teria o condão de alterar o valor dos rendimentos declarados à Receita Federal, vez que estes que são considerados para apuração do limite de doação. Contrapõe também que não é permitida a juntar de documentos de sede recursal quando a parte já teve oportunidade de fazê-lo e não o fez. É o relatório, senhor presidente. Colho, então, o parecer da doutora Procuradoria. Parecer escrito ratificado, senhor presidente. Ratificado parecer. A palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e presente os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, pontua-se que se argui a nulidade da sentença sob o argumento de que ela foi ultra petita ao haver a condenação na sanção de inelegibilidade, o que não houvera sido pedido na inicial. Esse tema imiscui-se com o mérito e será doravante analisado das alegações acerca da declaração de inelegibilidade. O fato é que a inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 6490, constitui um efeito secundário, por esse motivo não há de se impô-lo como sanção. A sentença declarou, entre aspas, a inelegibilidade da representada, consoante se observa as folhas 66, além de haver a expressa condenação à multa. Pois bem, tenho por mim que essa eficácia declaratória é o que só ia acontecer quando a situação fático-jurídica já está consolidada, e nesse sentido a sentença expressamente atesta tal ato. Contudo, como efeito secundário, a pecha da inelegibilidade deveria constar apenas para a anotação dessa inelegibilidade no sistema ASE 540, consoante, aliás, é o pedido na linha G da petição inicial, após a condenação em segunda instância ou trânsito em julgado. Nesse último sentido, o pedido foi expresso e não se pode falar em sentença ultra petita. Contudo, ao declarar a inelegibilidade na própria sentença, houve uma atecnia, porque o efeito secundário traduz que um móvel utilizado não é o adequado, ao passo que a inelegibilidade é aposta na Lei Complementar 6490. Para os termos da presente ação, a inelegibilidade não é uma sanção. Além do mais, analisando com vagar essa situação, tenho por mim que a natureza ontológica da eficácia declaratória mencionada na sentença extrapola os limites da declaração e constitui também a natureza constitutiva, ou seja, possui carga mista. Ora, quando se declara algo, se traduz que esse algo já ocorria no mundo dos fatos, por isso mesmo se diz que possui efeitos ex tunc. No caso concreto, a inelegibilidade surgiu de determinado fato, doação acima do limite legal. Por isso, a eficácia constitutiva e os efeitos são ex nunc, ou seja, inelegibilidade pelo prazo de 8 anos,
com eficácia após a decisão em segundo grau com trânsito em julgado. Por esse motivo é que tecnicamente não se declara a eficácia da inelegibilidade, justamente porque é um efeito constitutivo, efeito esse secundário, que inclusive extrapola os limites da ação eleita, cujo preceito secundário é específico, multa. Eventuais discussões acerca da inelegibilidade, que não se declara, mas se determina a anotação do sistema ASE 540, serão entabuladas posteriormente, em ação específica. Justamente por isso é que se determina tão somente essa anotação no sistema, cuja função é registrar uma situação que pode ser objeto de discussão oportunamente. A juíza bem compreendeu essa situação dos embargos de declaração às folhas 111, quando pontuou que somente teve por objetivo, como juiz eleitoral incumbida da integridade e fidedignidade das informações constantes do cadastro eleitoral, determinar a anotação em tela. Contudo, disse mais do que deveria tê-lo dito, mas, não obstante, a anotação no sistema ASE foi o que ela tensionou. Assim como a inelegibilidade não é sanção no caso, ela não pode ser imposta, mas apenas determinada a sua anotação no referido cadastro, consoante já decidido pelo TSE. Alegações quaisquer acerca da inelegibilidade descrita no artigo em comento, aplicação da razoabilidade, devem ser feitas por intermédios da via adequada e competente. Ademais, os julgados citados na peça recursal adequam-se à situação na qual o candidato é réu e não o doador, que é a situação atual. Por fim, destaca-se que a anotação da ocorrência no Cadastro Nacional de Eleitores possui efeito meramente formativo, a subsidiar eventual futuro pedido de registro de candidatura, não implicando declaração de inelegibilidade, tampouco a ausência de quitação eleitoral. Citei alguns julgados para fundamentar esse deciso. Por esse motivo é que rejeito essa negação de nulidade da sentença, mas acolho a argumentação do recorrente sobre o aspecto processual para excluir a declaração da inelegibilidade na sentença e tão somente determinar a anotação no sistema ASE 540. Da multa aplicada em face da doação acima do limite legal. Quanto à subsistência da multa, invoca o recorrente às folhas 41 dos autos, que há crédito oriundo do Juizado Especial Cível da Comarca do Rio Branco no valor de R$10 mil. Então ela fala que recebeu esse crédito de R$10 mil que ela quer acrescer em seus rendimentos para fazer aumentar esse limite de doação. E para quê? Para demonstrar o aumento de sua capacidade de doação. Ainda, após o embargo de primeiro grau, junta cópia de documentos datados de setembro e outubro de 2015 que comprovam o recebimento do referido crédito. Em primeiro lugar, os documentos juntados são anteriores à data do ajuizamento da ação e deles a parte já tinha disponibilidade. Portanto, não podem ser considerados documentos novos para o efeito de juntado nos autos, consoante o artigo 435 do Código de Processo Civil. Demais disso, esses documentos não servem ao escopo colimado, pois não houve, ou ao menos não foi juntada, a declaração retificadora perante a Receita Federal. Dentre os documentos apresentados pela recorrente e seus embargos de declaração, a despeito de constar crédito a que teria direito, não consta nenhuma informação de retificação de sua declaração de imposto de renda junto à Receita Federal, o que impede essa justiça especializada de considerá-lo no cálculo dos rendimentos brutos auferidos pela doadora no ano de 2015, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau nesse particular, ainda mais quando manteve a multa em seu patamar mínimo conforme a redação normativa vigente à época dos fatos. Demais disso, o TSE, na sua função de corte de vértice, fixou a tese mais restritiva de que, abre aspas, serão consideradas pela Justiça Eleitoral apenas as declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal do Brasil até a data do ajuizamento da representação por doação acima do limite legal, fecha aspas, cito os julgados para corroborar o que foi exposto. Vou poupá-los da leitura. Em face exposto, dou provimento parcial ao recurso, tão somente para reformar a sentença de primeiro grau, de modo que não haja declaração de inelegibilidade, mantendo-a incólume no capítulo referente à aplicação da multa e, em consequência, determina a anotação no sistema ASE 540. É como voto, senhor presidente. Pois não. Como voto o doutor Luiz... Com-relator. Doutor Luiz Sabaneda. Doutor Jackson. Com relator. Doutora Vanessa. Com relator. Anuncio o resultado do julgamento.
tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Feita a observação, quarto vogal declarou sua suspeição. Trago então a apreciação e julgamento do processo 1.1, processo administrativo PJE 0600 191 dígito 54 2018. Processo administrativo propósito de alteração do calendário das sessões plenárias do segundo semestre de 2018. Como já foi comentado na última sessão, tanto o desembargador Márcio como também nós iremos participar da convocação do CNJ, né, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no dia 3 e 4. Então nós estamos adiando essas duas sessões para o dia 7 e 14 de dezembro, respectivamente, com o início da sessão às 16 horas, como foi inicialmente ventilado pelo desembargador Márcio Vidal. Então estou votando no sentido de aprovar a minuta de resolução, que ora submete à apreciação desse colegiado, no intuito de contemplar as alterações propostas para o calendário de sessões plenárias do segundo semestre do corrente ano, em face do aludido evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Como um voto. Senhor presidente, pela ordem, só uma informação, para evitar dúvida, 7 e 14 nós teremos as sessões às 16 horas? Isso. Então, eu sugiro a Vossa Excelência a alteração, porque aqui consta todos como 17 horas. Mas foi feita já foi alteração. Alterado? Tá bom. Nós fizemos já as alterações. Sim, senhor, que aqui não consta por isso, então... Não. Nós temos aqui 14. Já foi corrigido. Sim, já foi corrigido, né? Aqui, ó, 7 e 14 tá. às 16. Isso. Tá em novembro aqui, tá. Acho que foi equivocado aqui, ó. Novembro. Isso, é verdade. É dezembro. Realmente há um equívoco aqui na resolução. Nós vamos ter que corrigir, porque ficou 7 e 14 de novembro, né? Saiu novembro, Na realidade é 7 e 14 de dezembro, ok? Então nós vamos fazer a retificação aqui. Eu agradeço até ao Dr. Bortolucci por ter feito esse alerta. E realmente, então, houve um equívoco que vai ser retificado então. Agora. Tá. Todos estão de acordo, não existe nenhuma oposição, não, né? Então, resolve então os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, alterar em parte a resolução 2218/2018. Aqui é para explicitar de prestação de contas serão trazidos a julgamento independentemente de publicação de pauta. Processo agora 1.2, o PJE 0600 991 82 de 2018. O processo administrativo propósito de alteração da resolução 2196, que dispõe sobre os procedimentos administrativos referentes ao controle da arrecadação, da aplicação de recursos de campanha e da prestação de contas dos partidos políticos e candidatos nas eleições de 2018. O interessado aqui, no caso, é a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, a CCIA. Essa proposta de alteração da resolução TRE-MT 2196/2018,
que dispõe sobre os procedimentos administrativos referentes ao controle de arrecadação da aplicação de recursos de campanha da prestação de contas dos partidos políticos candidatos nas eleições de 2018, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A proposição consiste na inclusão de dispositivo que preveja expressamente a possibilidade de levar a julgamento os processos de prestação de contas dos candidatos eleitos, independentemente de publicação em pauta. Eminentes pares, a presente proposta então visa conferir maior celeridade no julgamento dos processos de prestação de contas dos candidatos eleitos nessas eleições de 2018, por meio da dispensa de publicação em pauta, mesmo procedimento previsto para os processos relacionados ao pleito que tem tramitação com prazos exíguos, como o de registro de candidatura, bem como as representações comuns, que não seguem o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, os pedidos de direito de resposta e reclamações previstos na Lei 9.504/97. A proposição está em consonância com a Lei 9.504/97 e com o regimento interno desse regional, que assim dispõe. Artigo 30, que eu transcrevo aqui da Lei 9.504/97, parágrafo 1º, que diz: a decisão que julgar as contas de candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. E a resolução TRE 1152 de 2012, do regimento interno, no artigo 60, parágrafo 1º, também estabelece que serão incluídos em pauta independente de publicação prévia, inciso 2, durante o período eleitoral, os processos atinentes ao respectivo pleito. Embora seja possível depender dos dispositivos acima colacionados, que as contas dos candidatos eleitos podem ser levadas a julgamento independentemente de publicação em pauta, a previsão expressa da dispensa de inclusão em pauta, ora proposta, traz maior segurança jurídica a este tribunal, bem como dá ciência prévia aos interessados acerca do procedimento a ser adotado no julgamento daquelas contas, evitando assim possíveis futuras alegações de cerceamento de defesa. Posto isso, voto pela aprovação da minuta de resolução anexa. É como voto, eminentes pares. Doutor Ulisses Nabaneda. Doutor Jackson. Doutor Ricardo. Doutora Vanessa. De acordo. Doutor Antônio Veloso. De acordo. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. De acordo, senhor presidente. Então, resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, alterar em parte a resolução 2196 de 2018. Então, não havendo outros processos a serem analisados nesta sessão, dou-a por encerrada, agradecendo a presença dos eminentes pares.